Olá, eu sou Jefferson Bittencourt, economista da Asa Investments. Vou falar das perspectivas fiscais para o ano de 2023. Bom, o ano de 2023 começa mais ou menos como acabou o ano de 2022, com a política fiscal no centro das atenções. É importante a gente contextualizar essa preocupação fiscal existente no Brasil. O Brasil é um país com a dívida pública muito alta e uma dívida pública muito cara. Essas afirmações elas são feitas comparativamente a outros países. A dívida pública do Brasil é cerca de 20 pontos percentuais do PIB maior do que a dos seus pares. E, em termos de custo, a nossa dívida está entre as mais caras do mundo. O custo da nossa dívida, essa questão específica do custo da nossa dívida, ele é acentuado pelo fato de que a nossa política monetária hoje está no ápice do maior ciclo de aperto desde a implementação do regime de metas de inflação. Esse contexto, que é um contexto mais estrutural, ele é confrontado com perspectivas fiscais de curto prazo que trazem três grandes desafios para o ano de 2023. O primeiro desafio é um ajuste fiscal de curto prazo. Esse ajuste se dá porque a perspectiva de déficit para 2023 passou de 64 bilhões de reais para 230 bilhões de reais depois da aprovação da PEC da transição. A PEC da transição, ela é o resultado de, por um lado, uma compreensão distinta do novo governo em relação ao tamanho do Estado e de promessas de campanha que emergiram de uma campanha absolutamente polarizada, onde os candidatos fizeram propostas sem respaldo na sustentabilidade fiscal. O desafio de reduzir esse déficit de 230 bilhões de reais já foi compreendido pela nova equipe econômica, que considera, nas próprias palavras deles, um déficit inaceitável. Com isso, o novo time que assume o Ministério da Fazenda chega com a responsabilidade de encontrar novas receitas e a sinalização é de que essas novas receitas virão da revisão de renúncias tributárias e da busca de renegociações de dívidas essencialmente. É claro, ainda há espaço para uma redução de despesas, só que isso não será fácil do ponto de vista político, uma vez que houve uma aprovação no Congresso de uma expansão deliberada da despesa. Desse modo, o grande desafio no curto prazo é esse ajuste para trazer esse déficit de 230 bilhões para patamares mais aceitáveis. O segundo desafio é um desafio bastante importante e ele tem um caráter estrutural. É a aprovação da tributação sobre o consumo, a implementação do chamado Imposto sobre Valor Adicionado, que buscaria, se possível, agregar grande parte dos tributos sobre o consumo existentes na economia brasileira. Essa reforma ela tem um potencial muito grande de trazer ganhos de produtividade que vão ser importantes para o crescimento econômico no longo prazo. Obviamente, essa reforma carrega também desafios. Qual é o desafio nesse campo? Enfrentar um conflito federativo. O Brasil tem um histórico de resolver conflitos federativos ou com perda de arrecadação da União ou com mais taxação sobre o contribuinte. A necessidade de passar essa reforma está profundamente relacionada com o bem-estar de longo prazo, uma vez que é ela que vai promover o crescimento do PIB. Contudo, a questão é ver como nós conseguimos sair disso sem desequilibrar as finanças da União ou sem aumentar significativamente a carga tributária. O último desafio dos principais que nós temos esse ano é a aprovação da nova regra fiscal, que também veio no pacote da chamada PEC da transição. O Poder Executivo agora tem a responsabilidade de apresentar até agosto uma nova proposta de regra fiscal, e essa proposta de regra fiscal é a sinalização do comprometimento do governo com a sustentabilidade da dívida no longo prazo. Traz de volta aquele pano de fundo que eu trouxe de termos uma dívida grande e cara. O novo arcabouço fiscal são as diretrizes para como trazer essa dívida para uma trajetória sustentável.
E aí o desafio do governo é apresentar um desenho crível para essa reforma. Se essa reforma não trouxer uma restrição de despesa que seja efetiva, no sentido de melhorar o resultado primário, ele terá que apresentar, para ser crível, ganhos de receita expressivo. O que significa ganhos? O que significam ganhos de receita expressiva? Significa aumentos da carga tributária. Quando for colocado no papel um modelo que terá que trazer ganhos de receita, incrementos da carga tributária, isso pode afetar a tramitação da reforma da tributação sobre o consumo, que é o tema que eu tinha falado anteriormente, mas também pode afetar o sucesso da reforma da tributação sobre a renda, que é uma proposta que o governo pretende apresentar em 2024. Nesse sentido, está intrincado, então, o segundo desafio da aprovação da reforma sobre o consumo com o terceiro desafio, que é a aprovação da regra fiscal. Em suma, o ano de 2023 é bastante desafiador para o governo no âmbito fiscal e terá que contar com uma capacidade política de articular a base de apoio no Congresso Nacional para aprovar essas medidas e terá que contar com o Executivo ganhando credibilidade, sinalizando para o mercado o seu compromisso com a sustentabilidade da dívida em base escrita.